Prontos? Preparados para reconhecer a verdade espiritual de Cristo? Por que eu digo reconhecer? Simples verdade seja dita. Há muitas pessoas em busca desta verdade, porém, poucas são capazes de reconhecê-la, porque os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. E a menos que você tenha nascido do Espírito, você será incapaz de reconhecer esta verdade. Veja o que Paulo afirma no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, onde ele afirma: Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos desta maneira. Entenda, Paulo não está afirmando que havia conhecido Jesus segundo a carne, porque Paulo nasceu no ano 5 depois de Cristo, ou seja, Paulo nasceu após a morte de Jesus. O que Paulo está afirmando é que ele havia conhecido Cristo no princípio segundo o entendimento da carne, segundo o raciocínio desta natureza humana. Porém, após o nascimento do Espírito, Paulo já não conhecia mais Cristo dessa maneira, e sim segundo o discernimento do Espírito. A questão é, você é capaz de reconhecer Cristo segundo o Espírito? Ou você reconhece apenas Cristo através da pessoa do homem Jesus? Veja, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz: Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres com o teu coração. Você tem confessado que Jesus é o Cristo, o Senhor? Veja o que diz no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você crê que Jesus é o Cristo? Entenda. A nível espiritual, esta passagem deve ser lida da seguinte maneira: todo aquele que confessa que é o Cristo, esse é nascido de Deus. Se você confessar com a sua boca que você é o Senhor, você, na verdade, é nascido de Deus. Agora, se você não confessa, se você não admite que na essência você é exatamente este Cristo que se encontra adormecido na carne, é porque você ainda não nasceu do Espírito, porque a história de Jesus é a sua história. Sim, Deus deixou registrado nas Escrituras exatamente a sua história, através da pessoa dos profetas, dos apóstolos e de Jesus. Neste caso, se você acha que eu estou enganado, veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Jesus, após o batismo, viu o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, vindo do céu sobre ele. Agora, vamos linkar esta passagem bíblica com o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 42, onde diz: E comentava: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós o conhecemos? Como pode então ele dizer: Eu desci do céu? As pessoas acreditavam que Jesus estava se referindo ao homem Jesus de Nazaré. Mas Jesus não se reconhecia mais como o homem Jesus, e sim como Cristo, Filho de Deus. Porque, ao afirmar que ele havia descido do céu, ele está fazendo uma referência sobre o Espírito de Cristo que havia descido lá no batismo sobre ele. Por isso que ele afirma que ele havia descido do céu. Desta mesma maneira, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 27, diz: Entretanto, a multidão afirmando: Nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Sim, aquelas pessoas estavam acreditando que Jesus estava falando a respeito de si mesmo, quando, na verdade, Jesus estava se referindo à pessoa de Cristo. E sobre a pessoa de Cristo, ninguém, de fato, sabe de onde ela é. Veja que consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Sim, Jesus está afirmando que é impossível saber de onde vem a pessoa que nasceu do Espírito. Assim, quando o povo de Israel acreditava que ninguém saberia de onde Cristo haveria de vir, sim, eles estavam corretos. Desta forma, eles também não sabiam exatamente quem era Jesus na essência, porque Jesus era esse Espírito de Cristo que havia descido sobre o céu. Agora, essa passagem não se restringe à pessoa de Jesus. Como eu disse, a história de Jesus é a sua história. E você poderá testificar
a veracidade do que eu afirmei. Vamos agora ler com os olhos iluminados, com os olhos do Espírito. Jesus afirma: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todos aqueles que nascem de Deus. Assim, disse Jesus, é todo aquele que nasce de Deus. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Sim, porque é a história de Cristo. E a história de Cristo é a sua história. Quando você vier a nascer do Espírito, ninguém saberá de onde você veio e nem para onde você vai. Mas, deixe-me recapitular. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, disse Jesus, é todo aquele que é nascido de Deus. Primeiro é o natural, depois o espiritual. Este natural é gerado pelo meu pai e pela minha mãe deste lugar. Mas assim é todo aquele que é nascido de Deus. Quem nasce de Deus é gerado por Deus. Neste caso, é a mesma história de Jesus. Jesus foi gerado por Maria e José. Quando diz que Jesus era filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo, é com respeito ao segundo nascimento. Com respeito ao segundo nascimento, se nasce de Deus. É nascido de Deus, é gerado por Deus. Quem é gerado por Deus é Cristo. Este é o Filho de Deus. Não a carne e o sangue. Primeiro o natural, depois o espiritual. Siga a ordem correta e não haverá confusão. Quando Jesus está descrevendo esta passagem, ele está falando a respeito de si mesmo e a respeito de nós. Porque ele diz, assim é todo aquele que é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vem dos céus, porque este Cristo vem do alto. E todo aquele que é nascido de Deus, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Por isso que os judeus não compreendiam o que Jesus estava falando, porque, entretanto, nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde é. Assim, Jesus ele confirma o que eu estou afirmando. O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Jesus havia nascido de Deus e havia se tornado o Cristo naquela geração. Assim, quando eu e você viermos a nascer de Deus, nascer de novo, nós seremos exatamente este próprio Cristo, porque a história de Jesus é a nossa história, é um meio pelo qual Deus se utilizou para abrir o meu entendimento e o seu, que na realidade todos nós somos este Cristo, o único Filho de Deus. Então, conforme o livro de 1 João, recapitulando, capítulo 5, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se você crê que você é o Cristo, você é nascido de Deus. Se você não compreende o que eu estou afirmando, é porque você ainda não nasceu do Espírito e você não é capaz de discernir esses assuntos espirituais. Acho que é mais do que suficiente para você chegar a uma conclusão sozinho. Se você não consegue compreender, não fique triste. Ainda há esperança. Você ainda está vivo. Você ainda pode nascer do Espírito. Aí você ainda pode despertar este Cristo que está em você. Então, quando isso acontecer, você compreenderá que a história de Jesus é a sua história, deixada narrada lá nas Escrituras. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.